Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós temos Astral News com várias novidades, como a partida da segunda gigante cargueira de mônadas, Vênus, Quiron e também sobre as civilizações intraterrenas. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido. Estou muito feliz, nós atingimos a marca dos 95 mil inscritos, 95 mil despertos e com a graça de Deus pensamos que logo seremos 100 mil despertos. E isso nos deixa a todos da equipe do Segundo Império muito felizes. E como eu ia dizendo, então, desejamos a todos vocês muita paz, muita saúde, muita alegria e principalmente, gente, muita esperança, muita esperança. A coisa no planeta não anda fácil, mas já era esperado, porque são os estertores das trevas. Então, galera, firmes, vamos aguentar firmes, vamos continuar nas nossas orações, sempre com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, em nossa Mãezinha Maria Santíssima, que são espíritos maravilhosos que muito nos amam e que velam por todos nós aqui no planeta. Mas vamos começar o assunto. E quem nos trouxe essas ótimas notícias foi ninguém menos que o nosso estimado coordenador de projeto, o Hélio Tobias, que ele cuida das mensagens que vêm da alta espiritualidade. Como vocês já sabem, nós trabalhamos aqui com 2 coordenadores. O Will, que é o nosso coordenador que cuida das mensagens dos irmãos estelares, ele é pleiadiano, e temos o Hélio Tobias, que cuida das mensagens aqui da nossa esfera planetária, que são igualmente belíssimas e proferidas por seres assim extremamente elevados, né? Mas o nosso querido Hélio Tobias, ele já foi entrando direto no assunto, tá? E ele falou assim: os trabalhos, minha filha, vêm se desenrolando muito bem aqui no astral. E nós temos uma ótima notícia que sabemos que vai alegrar o coração de todos. A segunda nave gigante cargueira de mônadas já partiu e seguiu ela com mais de 1 bilhão de seres trevosos encapsulados rumo aos seus destinos de exílio. A maior parte desses seres está indo para Quiron. Vocês sabem, Quiron é o planeta primitivo que está adentrando, ou melhor, iniciando o seu processo de entrada para mundo de expiação e provas. Então, vocês sabem que nós temos em todo o universo, todos os planetas, sem exceção, pessoal, eles iniciam como planetas primitivos, entram na era de expiação e provas, passam depois a mundo de regeneração, a mundos felizes e mundos paradisíacos, tá? Então, essa é a sequência de evolução de todos os orbes
que é prevista dentro do universo que é comandado, criado por Deus Pai e Mãe, né? Enfim, então, como o Hélio Tobias estava nos dizendo, a maior parte desses seres vai para Quiron, que já está entrando na fase de expiação e provas, porém, outros mundos receberão seres daqui oriundos conforme as suas necessidades experienciais. E um desses mundos é o nosso vizinho Vênus, aqui do Sistema Solar, que conta já com uma civilização estabelecida em outra dimensão, pessoal. Não adianta querer encontrar a vida igualzinha a nossa, que não vai dar certo. Isso tudo funciona em outro plano dimensional. Mas enfim, Vênus, então, ele tem já uma civilização estabelecida correspondente à nossa Era do Bronze, tá? Então ele já tem cidades estabelecidas com um nível básico de tecnologia, como fogo, roda, essas coisas básicas, né? Mas ainda são dominados por uma grande violência, muita guerra, invasão, tal qual nós já vivemos na Era do Bronze, tá? E isso agora, gente, é o Hélio Tobias falando, tá? Não sou eu não, é ele. Ele disse assim: os que contestam essa informação sobre Vênus o fazem porque tomaram os seres elevados que lá atuam como se pertencessem à humanidade de Vênus, que está lá encarnada, mas não é o caso. Assim como aqui no nosso planeta Terra, nós temos uma pleiade de seres elevados que aqui operam, conduzindo a raça humana à sua evolução, lá acontece o mesmo, tá? Então, gente, é isso. Muitas pessoas me escrevem reclamando, dizendo: não, Luiz, você está errada, Vênus é mais adiantado que a Terra, Vênus é muito melhor que a Terra. Não, Vênus encontra-se num estágio menor que o nosso, tá? Também é um mundo de expiação e provas, mas ele está no início dessa era, assim como nós estivemos, e os contatos que já houveram com seres venusianos aqui no planeta Terra foram feitos com seres elevados da alta esfera crística que lá também atua, assim como temos nós aqui, tem a humanidade que está ali, né, patinando e coisa e tal, e nós temos uma espiritualidade elevadíssima que cuida de nós. Lá em Vênus é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, gente. E nós temos ainda, como mais uma comprovação disso, o livro que foi escrito por ninguém menos que o nosso estimado Dr. Bezerra de Menezes, que ele escreveu o livro sob o pseudônimo Max. E o título do livro é A História de um Sonho, que conta sobre uma das vidas que ele teve lá em Vênus. Porque o que aconteceu? O Dr. Bezerra, como ele foi, bem dizer, o responsável pelo início da guerra nuclear lá em Capela, ele não tinha merecimento, quando ele foi exilado, ele não tinha merecimento nem para vir aqui para a Terra. Ele foi para Vênus. Tá? Só que lá em Vênus, como ele fez altíssimas reflexões, se deu conta que não estava no caminho certo, e ele começou a trabalhar fortemente para a luz. Ele fez um trabalho espetacular lá, e depois ele pediu a misericórdia divina
para que ele pudesse vir se encarnar na Terra, junto à imensa maioria dos capelinos, para justamente auxiliá-los nesse caminho para a luz, porque ele se sentia, de certa forma, responsável por tantos capelinos terem sido exilados aqui para o planeta Terra. Então ele quis vir para poder acabar de fazer o resgate dele e auxiliar a espiritualidade na condução desses seres que vieram de Capela a encontrarem o caminho da luz. É linda essa história. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse episódio, já sabe, olha, gente, aquele pacotinho youtubístico, dá um like, comenta no vídeo, manda ele para pessoas que não conhecem ainda o nosso trabalho. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 100 mil. Agora que eu fiquei muito animada, gente, já estamos com 95. Vamos embora para os 100 mil logo, porque se o canal atingir esse patamar, os nossos vídeos, nosso trabalho vai passar a ser distribuído para uma quantidade muito maior de pessoas e que elas vão poder ter acesso e conhecimento a esse tanto de informações maravilhosas sobre a boa nova do mundo de regeneração. E aí, o nosso estimado coordenador, o Hélio Tobias, entrou em outro assunto. Que assunto é esse? E começou a falar sobre as civilizações intraterrenas. E o que foi que ele disse? Falou o seguinte: quanto às civilizações intraterrenas tão celebradas entre vocês, o que nós podemos dizer é que realmente elas existem, mas não são compostas por seres tão elevados como eles mesmos gostam de dizer. Os seres elevados, que daí ele explicou o porquê disso, né, gente? Vamos prestar atenção. Ó a explicação aí. Os seres elevados são atraídos energeticamente às altas paragens espirituais. Os seus perispíritos, eles não são tão densos como os nossos, de forma que esses seres que são mais elevados se adequam melhor a ambientes mais rarefeitos de matéria. Isso é uma questão de lógica, dentro do que preconiza a lei da luz e da lógica amorosa. Porque é isso, gente. Quem é que gosta de viver em um local fechado, sob a terra, sem a liberdade do espaço ao seu redor, né? Então, esses, gente, são conceitos errôneos difundidos entre nós aqui encarnados para nos confundir, nos deixar confusos, tá? Porque Deus fez uma natureza linda, esplendorosa para nós encarnados, com um lindo céu azul, nuvens brancas, um sol a brilhar, águas reluzentes, matas esplendorosas, montanhas magníficas, enfim, tudo muito lindo, espaçoso, aberto. Para quê? Para nos exortar a um padrão melhor de pensamentos. Desejaria, que aí o Hélio Tobias encerra esse assunto com essa pergunta. Ele diz assim: desejaria Deus que vocês vivessem sob a terra? Ou a algum de seus filhos, depois de produzir um planeta com essa natureza maravilhosa, colorida? Gente, então é uma questão de lógica. Nós temos que pensar. Tudo tem uma lógica. Quanto menos elevados nós somos, mais denso é o nosso perispírito.
e mais para baixo a gente gravita. É a lei natural. Quanto mais elevados os seres, o que acontece com eles? Eles sobem. Tanto é que vocês sabem que as colônias espirituais, quanto mais elevadas elas são, mais altas elas se situam aqui na esfera planetária, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Não faz sentido a gente ter uma civilização intraterrena elevadíssima embaixo da Terra. Não faz sentido, sabe? Espero ter conseguido passar esse conceito para vocês. Isso vai contra a lei da luz e da lógica amorosa. O que diz essa lei? A lei da luz diz o seguinte, que quanto mais nós nos elevamos, maior é a nossa vibração frequencial, energética dos nossos espíritos, até que chega um determinado momento em que nós começamos a brilhar. E nesse momento em que a gente brilha, nossa frequência está mais alta e menos densos espiritualmente nós nos tornamos, ascendendo para locais também menos densos, que bate com a frequência aí do nosso espírito. Tá bom, gente? Eu espero que esse assunto tenha ficado assim claro aqui para vocês, né? Porque eu tenho recebido também bastantes comunicados, pessoal me escrevendo mensagem, dizendo que, nossa, porque os seres intraterrenos, eles são maravilhosos, e a coisa não é bem assim. Essas civilizações existem, porém não são tão elevadas assim. O próximo assunto que o nosso coordenador abordou foi o seguinte, falou mais ou menos da situação que nós estamos meio que vivendo, né? Falou assim, olha, os trevosos esforçam-se para tudo piorar, e estão até conseguindo, né? Mas as pessoas que têm a luz em seus corações não são por eles afetadas. As orações fazem-se muito necessárias e os aterramentos também. Olha, gente, mais uma vez eles estão insistindo muito, estão batendo nessa tecla. Praticamente quase que todas as mensagens que eu tenho recebido ultimamente deles abordam essa questão do aterramento, da necessidade de se fazer aterramentos. O aterramento, vocês sabem o que é o aterramento? É a gente ir num local de natureza, entrar em contato com a Mãe Terra para fazer essa troca de energia da nossa aura com a aura planetária, aonde nós vamos escoar as nossas energias que não são boas, que estão cheias de energia deletéria, pelo fato da gente lidar com o celular todos os dias, que é uma coisa que a gente não tem como se livrar disso. E essa energia dos celulares, ela vai impregnando a nossa aura, então a gente tem que fazer uma limpeza na nossa aura, gente. E como que se faz essa limpeza? Através do aterramento. É 10 minutinhos, gente, não precisa mais que isso. 10 minutinhos com o pé na grama, com o pé na areia, ou tomando um banho de mar, de cachoeira, ou deitando na grama ali, ficando 10 minutinhos, abraçando uma árvore. Não se importa se o pessoal disser que vocês são malucos, não tem problema nenhum, tá? A questão é a gente conseguir fazer essa troca de energias, porque o planeta está sendo frequentemente tendo o seu padrão vibratório elevado. Isso é uma coisa que você sabe, mas agora essa frequência da elevação vibratória do planeta, ela está acontecendo com mais frequência. Por quê? Porque o planeta está sendo preparado já para
a passagem, para a transição para o planeta, aí para a era de regeneração, tá? E olha só que interessante que ele contou para nós. Falou assim: a boa notícia, minha filha, é que com o padrão vibratório do planeta que está sendo frequentemente aumentado, os trevosos já começam a sentir um certo desconforto que eles não sabem explicar. Por quê? Porque o seu padrão vibratório, o padrão vibratório desses seres trevosos, não se adequa mais ao planeta. E essa sensação de desconforto para eles tenderá a aumentar. E ela vai aumentar numa progressão até o momento, até o início da magnífica operação de Miguel Arcanjo, o Justo, tá? E os encarnados trevosos também vão se sentir bastante desconfortáveis. Na verdade, eles já estão se sentindo desconfortáveis. Por isso, todos eles estão buscando desesperadamente o retorno à sua situação de conforto. Como que eles fazem isso? Causando, trazendo caos, trazendo confusão, que eles querem de novo aquela vibração bem ruim, bem péssima, a qual eles estão acostumados. Só que eles só vão conseguir se sentir confortáveis de novo nos seus futuros planetas de exílio. Doravante, depois que tudo acontecer, o ápice passar, operação de despertamento físico acontecer, as pessoas que aqui permanecerão, os mansos de coração, que são a maioria do planeta, gente, são 78% da população. Não é a minoria, como muita gente anda falando por aí. Não. Porque vocês têm que pensar o seguinte: nós estamos num estágio em que a perfeição, ela não é, digamos assim, necessária para a gente entrar no planeta de regeneração. Até porque nenhum de nós tem uma condição dessa. E Jesus sabe disso. Então, todo o planeta de regeneração, no seu estágio inicial, ele começa desse jeitinho igual que nós estamos. E no decorrer da era de regeneração, nós iremos num crescendo evolutivo, até que a gente se torne toda uma população bem mais elevada do que hoje o somos, tá? Então, voltando para o que o nosso queridíssimo Hélio Tobias estava nos explicando, os que aqui permanecerão, os mansos de coração, vão começar a se sentir cada vez melhor. E quem fizer aterramentos sentirá uma força interior, uma energia vibrante e diferente. E, gente, eu posso dar um testemunho disso para vocês. Eu tenho feito os aterramentos dentro das minhas possibilidades, eu procuro ir com a maior frequência que eu consigo. Mas, gente, é incrível. Na manhã seguinte ao dia que eu fiz o aterramento, eu acordo com outra energia. Eu acordo disposta, eu acordo alegre, acordo animada, né? E conforme os dias vão passando, eu vou começando, parece que como se fosse ir drenando essa energia boa. Aí eu vou lá, faço o aterramento de novo, volta a ficar legal. Então, façam e observem, se observem. Depois vocês me escrevem para dizer como é que vocês estão se sentindo após os aterramentos, tá? E aí, o nosso querido Hélio Tobias entrou no outro assunto. Que assunto é esse? Ele começou a falar sobre a segunda nave gigante cargueira. E o que foi que ele nos contou? Ele falou assim, porque ele já tinha dito que a nave tinha partido, porque a gente já vinha acompanhando. Quem segue os nossos trabalhos aqui no canal já sabe que vem acompanhando. Só, gente, segunda nave
aportou, começou a receber carga, não sei o que, já está pela metade, já está 2/3, já está 7/8, já está quase cheia, e agora ela, ó, partiu o exílio. Maravilha, maravilha. E ele falou o seguinte, que essa segunda gigante cargueira de mônadas, ela, quem está embarcado nela? Miguel Arcanjo e o nosso queridíssimo Tiberíades, que é o braço direito dele, é o comandante geral das legiões de luz que servem a Miguel Arcanjo. E eles estão lá, gente, em ubiquidade. O que é a ubiquidade? Ubiquidade é aquele dom, aquela qualidade espiritual de você conseguir estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, sem perder, digamos assim, o comando mental de nenhuma das posições que você está. Então não é assim um desdobramento, eu estou dormindo aqui, estou desdobrada, estou lá em outro lugar, mas estou dormindo aqui. Não, a ubiquidade é tipo assim, eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho, estou ativa, mas eu também tenho uma projeção minha espiritual que está lá em outro lugar, igualmente ativa, agindo, trabalhando, e meu espírito ele consegue coordenar esses 2 trabalhos ao mesmo tempo. E quanto mais elevado é o ser, mais forte essa qualidade se torna. Em mais lugares ao mesmo tempo, essas entidades conseguem aparecer. É muito bonito. Nós ainda não temos conhecimento técnico, tecnológico para conseguir compreender essa qualidade, mas enfim, ela é uma qualidade que existe, e quanto mais elevado o ser, maior é essa qualidade. Por exemplo, a ubiquidade de Jesus, nosso amado, nosso queridão Jesus, é um negócio assim, gente, espetacular. E nós vamos ter a honra de presenciar ele exercendo essa qualidade quando ele vier aqui se materializar no planeta inteirinho, em milhares de lugares diferentes, para que todos nós possamos vê-lo, para que todos nós possamos senti-lo, sentir a sua energia. E vai ser, gente, um negócio assim espetacular, tá? Mas voltando para a nossa nave cargueira, além do nosso queridíssimo, belíssimo, diz que ele é lindo demais, o Miguel Arcanjo, deve ser um gatão, com todo respeito, é claro. Então, Miguel Arcanjo, ele e o Tiberíades estão em ubiquidade, e além disso, segue essa nave cargueira uma poderosa escolta dos arcturianos, que vocês todos sabem que os arcturianos fazem a nossa defesa espacial. Eles gostam de trabalhar nessa área, são muito bons nisso, têm uma tecnologia espetacular e uma elevação idem, né? Então a cargueira gigante vai sendo escoltada por uma poderosa escolta dos arcturianos, garantindo uma viagem tranquila e rápida. E logo acreditamos que essa nave deverá cumprir todo o seu trajeto por todos os planetas, e aí ela segue, ela vai embora, porque conforme elas vão sendo liberadas, elas vão partindo para outros destinos, porque o universo é dinâmico. Não pensem que é só a Terra que está em transição, não. Tem milhares de outros planetas que estão também em processo de transição, aonde o serviço dessas naves é requerido e necessário. Então, elas, depois de entregarem a sua carga, elas retornam, vão seguir outras missões em outros locais. Dizem que aqui da Via Láctea, diz que essas naves que estão aqui, que vieram para cá, elas trabalham dentro dos limites aqui da nossa
linda e maravilhosa Via Láctea, a nossa galáxia, né? Nossa cidade, digamos assim, espacial, né? E logo, assim que elas terminarem essa tarefa, eles, Miguel Arcanjo e Tiberíades, vão refluir as suas ubiquidades, retornando, né, à nave dos Templários. E bem como essa frota dos arcturianos também vai retornar aqui para o nosso sistema solar e em outras missões, outras atividades também relativas à nossa transição planetária. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse Astral News. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. E o próximo episódio, pessoal, nós vamos falar sobre o livro de Urântia, vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Urântia, que vocês já viram o tamanho do bichinho, né? Então tem muita informação para ser analisada nesse livro. Então é isso, um grande abraço e até lá!